habilidade trabalhada nesse exercício 23 é a mesma que foi trabalhada no exercício 14. Segue no card para vocês acompanharem. Veja o enunciado do exercício 23. Temos então que os números irracionais são aqueles que não podem ser exibidos como uma fração de dois números inteiros. Em nível de primeira série do ensino médio, os números irracionais que nós mais usamos, mais conhecemos, são as raízes não exatas, as dízimas não periódicas e o número π. Lembrando também que se você já estudou um pouquinho de matemática, já deve ter ouvido falar do número φ, a razão áurea. E quando estudamos logaritmo, nós falamos justamente do número de Euler, né, o número neperiano. Mas nesse caso, veja, nós temos aqui alguns números que podem ser representados como fração. Nós temos aqui esse número 377 sobre 100, então não é irracional. 10 terços já é uma fração, então não é irracional. Menos 15, nós podemos escrever a fração, basta colocar o denominador que não está aparecendo, ou seja, o 1. Muito bom. Ficamos então com essas duas raízes, que podem ser, digamos, aquelas que deixam você um pouquinho mais em dúvida. Vamos começar com a raiz, né, cúbica de 64. Se você estudou os cubos perfeitos, muito provavelmente você reconhece 64 como 4 elevado ao cubo, e dessa forma não é um número irracional, raiz cúbica de 64. Mas, caso você fique com dúvida, você pode fatorar esse 64 como então 2 elevado à sexta ou 4 elevado à terceira. Para isso, faça a fatoração simples, ou seja, pegue o 64 e vai dividindo por 2. Ufa! Agora nós contamos aqui 6 fatores usados, então 2 elevado à sexta. Ou então, você pode ir agrupando de 2 em 2 aqui e chega então em 4 elevado à terceira. 64. Agora, como nós temos também uma raiz cúbica, a gente elimina aqui e eis que aparece o 4. Ah, mas eu não ia conseguir fazer a fatoração. Então faça uma tabuada de cubos perfeitos, ou seja, 1 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo, 4 elevado ao cubo, 5 elevado ao cubo, tá bom, né? E aí é só você ir fazendo as potências. Fica vendo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Primeiro cubo perfeito aí. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 4 vezes 4 vezes 4, 64. 5 vezes 5 vezes 5 igual a 125. Bom, e assim por diante. Tudo bem? Mas no nosso caso, então, esse carinha era um número natural 4. Ou seja, ele não é irracional também. Desta maneira, o único número que sobrou que é irracional é o raiz quadrada de 3. Ok? Vamos para a questão número 24.